Galera, hoje a gente vai trabalhar aí com a aula 9 da apostila, né? A aula 8 foi mala direta, né? Na aula 9 aí do nosso material, ele está abordando o tema impressão, né? E algumas configurações. Muita coisa do que está aqui a gente já viu, né, de forma fragmentada, né? Conforme a gente ia tendo o conteúdo, acabava-se, né, de alguma forma abordando o que está aqui. Então hoje a gente vai ver concentrado, né? A aula vai ser somente sobre esses tópicos. Então a gente vai trabalhar aqui com a questão do cabeçalho e do rodapé, a questão de colocar número de página, trabalhar com quebra de página, né, quebra de seção, e visualizar a parte de impressão, tá? Então esses são os tópicos da aula de hoje. Assim como nas aulas anteriores, a gente vai ter lá a parte teórica e a parte prática para que sejam executadas aí por vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Com o documento aberto, a primeira coisa que a gente vai abordar é o cabeçalho e rodapé. Para você trabalhar com cabeçalho e rodapé, eita, que deu uma travada aí. Existem algumas maneiras. Uma delas é você vir aqui, né, no topo da página do documento e dar 2 cliques. Tá? Ele vai ativar a parte do cabeçalho e rodapé. Ele abre uma guia nova aqui e ele ativa as configurações do cabeçalho e rodapé. A outra forma é a gente ir lá no menu inserir, né? Você vai lá na guia inserir e aqui você tem as opções do que você quer. Cabeçalho e rodapé, né? Número de páginas. Então você pode vir aqui e escolhe um modelo e aí ele vai cair na mesma tela, tá bom? Então são as duas formas aí. Como a gente já viu nas aulas que a gente estava trabalhando com documento, lá na ata, relatório, memorando, enfim, que a gente criou o papel timbrado, dentro de uma documentação a gente utiliza o cabeçalho e o rodapé para colocar aquelas configurações, né? O logotipo, fazer um personalizado, né, no papel. E no rodapé a gente coloca ali alguns dados da empresa, como endereço, telefone, né? Só que se porventura você está fazendo um trabalho de escola, né? Muitas das vezes a gente não coloca nada aqui no cabeçalho, tá? A não ser que você queira colocar ali o nome da matéria. Mas a gente utiliza muito aqui o rodapé, que é a parte inferior do documento, para colocar a questão de número de páginas, né? De forma sequencial. Então, vamos ver com mais calma esses 2 recursos aqui. Caso você precise alterar o tamanho, que é essa distância aqui, ó, tá vendo? Você pode modificar por aqui, tá? Você tem aqui essa alternativa. Aqui, lá do lado esquerdo, a gente tem alguns modelos prontos de cabeçalhos, tá? Você pode estar escolhendo. Caso você precise,
ou caso você queira, você pode entrar no site da Microsoft e baixar novos layouts, novos modelos, tá? E aqui a gente tem a opção de editar nosso cabeçalho, tá bom? Então vou escolher aqui um modelinho. Eu gostei desse azulzinho aqui, ó. Então ele me deu personalizado aqui. E aqui eu vou colocar o título desse documento. Então, por exemplo, aqui impressão e configuração. Certo? Bom, eu preciso agora modificar o meu rodapé. Então, ou você vem aqui, desce a barrinha de rolagem até chegar ao rodapé, ou você pode clicar aqui e alternar, né? Então, você pode fazer a alternância do cabeçalho para o rodapé. Tá? Estou com o rodapé aqui ativo. Aqui do lado esquerdo eu tenho a opção do rodapé. E aí eu vou escolher aqui também um layout, um formato que eu ache interessante para pôr no meu rodapé. Então, por exemplo, eu vou colocar esse aqui que vai combinar um pouquinho. Percebam que aqui é um modelo, né? Com base nesse modelo eu posso alterar aqui. Então eu vou colocar aqui Ricardo Silva. E aqui ele já me deu o número de página. Tá? Por enquanto eu tenho uma página no meu documento. Né? O que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui o rodapé, o cabeçalho e o rodapé. Vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui aquele textinho padrão lá, igual ao Rand, né? Vou copiar aqui. E vou colar para que eu tenha mais páginas. Então agora eu tenho duas páginas. Percebam que na segunda página ele clona, né? Ele duplica o que a gente criou no primeiro documento. E lá no rodapé ele também vai duplicar algumas informações, só que o número de página ele vai mudar para forma crescente. Então estava um documento, né, uma página número 1, página número 2, né, segunda página, perdão, página número 2, tá? E assim por diante. Caso a gente precise fazer alguma edição no cabeçalho, novamente, eu acho mais prático dar 2 cliques, né? Mas você pode ir lá no inserir, né, cabeçalho, editar cabeçalho, tá? Então o mouse acaba sendo mais prático. Na opção do cabeçalho a gente tem a questão do número, né, do rodapé e do número da página aqui, para você poder estar formatando caso precise, né? A parte de numeração, a posição do número, né? Você quer que o número fique aonde na sua página? Então você tem alguns modelinhos aqui, tá? E você tem a formatação do número da página. Como que você quer formatar o número da página, né? Que tipo de numeração você quer? Aí você tem aqui os layouts, né? O cabeçalho e rodapé, a gente tem a possibilidade, caso precise, de não deixar ele igual.
Por isso que a gente tem aqui, ó, essas opções, tá? Dentro do cabeçalho, lá na parte do layout. Aí você vai poder fazer as alterações, tá? Então, por exemplo, eu quero que a primeira página fique diferente. Percebam que eu não tenho cabeçalho e rodapé no cabeçalho, né? E o rodapé na primeira página. Quando que você vai utilizar isso, por exemplo? Quando você está fazendo um trabalho que você tem a capa. Ficaria estranho, né? Fazer a capa do trabalho e lá embaixo na capa tá lá, número 1. Não cai legal, né? Aí o que muitos acabam fazendo? Faz o trabalho num arquivo, depois faz um outro arquivo com a capa separada, né? Então não há essa necessidade, tá? E aqui você tem o modo de exibição. Por exemplo, se eu estiver aqui com o cabeçalho ativo, o texto ele não me mostra. Não é que apagou, tá, gente? Ele só está oculto. Se eu clicar aqui fora, né, fechar aqui, o texto aparece. Se eu voltar aqui, né, você pode deixar aqui. E aí, você tem aqui a possibilidade de o cabeçalho também ficar diferente em páginas ímpares. Então, a ímpar eu tenho, né, cabeçalho e rodapé, e a par eu não tenho. Tá? Então, são algumas configurações que você pode aplicar aqui. Tá? Pelo cabeçalho e rodapé. Número de páginas e a configuração. Vamos lá. Vou fechar aqui o cabeçalho. A gente tem uma ferramenta, né, o Office ele tem uma ferramenta que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha é chamado de mostrar tudo. Certo? O que acontece? Quando você ativa ele, você vai perceber que vai aparecer um monte de coisa no seu documento, né? Vai aparecer um monte de pontinho, tá vendo? A cada espaço que a gente dá em uma palavra e outra, ele aparece um pontinho. E toda vez que for um início de parágrafo, né, que você der um enter, ele também mostra aqui para você que ali tem um enter. Então aqui, por exemplo, eu vou dar mais um, ó, só para você ver. Ó. Aqui, ó, eu vou dar mais espaço. Tá, tô dando espaço proposital, ó. Ele aparece esses pontinhos. A gente utiliza muito esse mostrar tudo para poder fazer uma revisão da quantidade de espaços que tem entre as palavras, enter, né, a questão de quebra o início do parágrafo, né, para você poder fazer uma análise. Além disto, por exemplo aqui, eu tenho 2 páginas, mas se eu vier aqui na guia, posso vir aqui em inserir, que eu tenho a opção de páginas, e aí eu tenho a opção de folha de rosto, página em branco e quebra de página. Ou posso vir aqui na guia layout, tá? Que eu também tenho aqui a opção quebra. Tá? Então, por exemplo, se você precisa inserir uma quebra, então você vem aqui e insere uma quebra.
Deixa eu dar agrupar aqui, ó. O que ele apareceu aqui, ó? Ele apareceu quebra de página. Tá? Isso quer dizer o quê? Que, por exemplo, você terminou um assunto, você está fazendo um trabalho, você terminou um assunto, e aí para começar um novo assunto, você vai numa nova página em branco. Então, ele te dá aqui a marcação. Deixa eu dar um enter aqui, só pra... Tá vendo? E aí você tem o documento aqui, para você poder continuar. Como eu apaguei, né? Acabou saindo. Então ele tem a marcaçãozinha aqui pra gente. Isso daqui, em mostrar tudo, ele não sai na impressão, tá, gente? É importante ressaltar isso. Então aí você tem aqui para poder. Ou aqui também pelo menu inserir, tá, gente? Você pode vir aqui e colocar, tá bom? Alguma pergunta até aí, gente? Alguma dúvida até aí? Não? Isso daqui, gente, vocês vão usar bastante quando vocês estiverem fazendo o TCC de vocês, tá? Que você tem que utilizar aquelas normas, né? Margem, espaçamento entre linhas. A gente já chegou a ver algumas coisas sobre as normas da ABNT, tá bom? Próximo item aí. O próximo item é a gente fazer a impressão desse documento. Para fazer a impressão, você pode usar uma tecla de atalho, segura o Ctrl e aperta o P do teclado. P de pato, P de Paulo, você segura o Ctrl, tá vendo? Segura o Ctrl e aperta a letra P. É uma tecla de atalho. Ou você vai lá no menu Arquivo, ó, menu Arquivo, na guia Arquivo, e você escolhe a opção Imprimir. Tá? Aí ele vai abrir aqui a opção, a janelinha para você poder imprimir. Você precisa ter a impressora instalada. E aí aqui, isso a gente vai ver numa outra aula. A finalidade de cada item aí dessa janelinha. E aqui a gente tem o número de cópias para você poder mandar para impressão. Então tá pronto o trabalho. Basicamente você vai clicar aqui e vai fazer a impressão do seu documento. Tá bom? Certo, gente? Alguma dúvida aí sobre essa parte de cabeçalho e rodapé, quebra de páginas, o mostrar tudo? Deixa eu justificar aqui, né? Que dá uma agonia, né? Ver tudo sem estar justificado. Nada? Então, gente, para hoje, tem duas atividades lá na página 130. 130 e 131.
aonde vocês vão ter um texto lá, né? E vão ter que aplicar a formatação que ele pede ali, né? Ele pede algumas formatações específicas para você aplicar nesses documentos, tá bom? Então, atividade prática para ficar registrado, página 130 e página 131, tá? Vamos lá, gente, para o laboratório.